Comecei a fazer pilates e a professora, ontem a gente conversando, ela falou, eu comprei o livro do Mark Mason que você me indicou, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E aí eu falei para ela, olha, bacana, né? Aí ela falou de outros 2 livros que ela começou a ler, eu falei, olha, bacana, beleza, mas leitura, existem 2 tipos de leitura. Já falamos sobre isso aqui várias vezes. A leitura Netflix e a leitura ativa. Ou, se vocês quiserem, uma leitura recreativa e uma leitura ativa profissional, uma leitura que tem a ver com mudança. Porque quando você vê um filme do Netflix, você está ali para passar o tempo. É um passatempo. É um hobby. É como se você estivesse tirando fotografia. Está passando o tempo, está ali curtindo, etc. Pô, super bacana. Quem não gosta? Agora, quando você resolve ler, e aí vamos supor, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é uma leitura para melhoria pessoal. Claro que você melhorando pessoalmente, você tem impactos em várias áreas na sua vida, inclusive profissional. Então, eu disse para ela, temos que fazer leituras ativas. Você tem que ter um diário de bordo. Quando você marcar algo no livro, você diz, isso aqui, o que eu mudo na minha vida a partir disso aqui? O que eu deixo de fazer e o que eu passo a fazer a partir disso aqui? Aí você entra no espiral para cima. Você entra na sua jornada de originalização consciente. Estou falando isso porque nesse semestre a gente entrou agora numa nova área de pesquisa, que é a área da compreensão do perfil do disruptor, para ajudar os disruptores a se originalizar. E aí eu fechei um ciclo aí de 15 livros. E a coisa que, dentro dessa minha metodologia de leitura, que eu incorporei aqui o método Pomodoro, que você vai lendo, marca 25 minutos e foi muito bom para mim, depois todo o aprendizado da marcação do Kindle, trazer isso para um texto, e eu estou aqui na leitura, estou aqui no 6º artigo do Benvenuti. Então o que eu percebi, fazendo uma avaliação do semestre? Primeiro, que não adianta você também sair lendo que nem um maluco, e agora eu falei, não, 15 tá bom. 15 tá bom. Então eu não estou mais, eu agora dei uma parada, não estou incorporando outro livro, e agora quero fazer o review dos 15 livros. Porque eu comecei a ler o primeiro, o segundo, o terceiro, e fui sacando coisas, e aí de repente fiz até aqui um áudio que eu misturei autores, porque você está com a cabeça, você está preocupado ali em pegar as coisas boas para mudar, e aí a tua cabeça não está funcionando. E aí então agora eu quero mergulhar em cada um dos autores, ou pelo menos nos principais que me chamaram mais atenção, e revisitar, fazer o review desses autores. No caso aqui do Benvenuti, que é o último, como eu não tenho novos autores, que eu ficava ansioso, eu quero ler mais um, então às vezes eu passava rápido. E aqui não, eu estou degustando bastante o Benvenuti. E dentro dessa degustação do Benvenuti, a gente já está no 6º artigo. Então a gente vai comentando. Então a primeira coisa que eu chamo a atenção, ele vai falar muito dessa questão de você ter propósito, e que o propósito é o eixo central para você poder tocar a tua vida. Eu diria o seguinte, o ser humano é a espécie do planeta que tem a maior capacidade de escolha. Isso é a minha influência, influenciado pela titia Ayn Rand. Animais e vegetais escolhem bem menos do que nós. E aí eu boto aqui dizendo o seguinte, escolher é eticar, neologismo, eticar. Ética. Ética são escolhas que fazemos que nos levam a ter uma vida melhor ou pior. E aí eu botei aqui nesse artigo, é uma novidade, eu botei
Existem duas éticas que a gente escolhe. A existencial individual, como vamos lidar com o nosso potencial, como vamos nos originalizar, ou se a gente vai Zeca pagodar. E a ética existencial coletiva, que a Ayn Rand fala também, que aí é a separação entre o empreendedor e o sequestrador. O empreendedor, ele oferece ao mercado algo numa relação saudável, voluntária, e o sequestrador tira do mercado algo impondo às pessoas a sua originalização ou a sua vida. Então, ele não se preocupa com a originalização, com o projeto de originalização do outro. Então, a ética coletiva não adianta você ter um projeto de originalização e passar por cima de todo mundo, né? Resolver sequestrar, eu quero me originalizar, estou precisando de dinheiro, vou sequestrar a filha aqui do vizinho e vou cobrar uma grana aqui e tal. Tem uma coisa interessante que ele coloca aqui sobre essa questão do propósito, que ele vai citar o Peter Drucker, que o Peter Drucker fala aqui, conversando, é uma metáfora, né? Com 3 pessoas que estavam fazendo uma catedral. O primeiro disse, estou cortando rochas. O segundo, estou aqui para ganhar dinheiro. E o terceiro, estou aqui construindo uma catedral. Quanto mais você sobe na montanha, mais você vai vendo, né, o estrutural. E aí eu coloquei aqui uma separação entre o estrutural, que é estou construindo uma catedral, do que eu estou quebrando rocha. Ou seja, você está totalmente imerso no curto prazo, totalmente imerso na microhistória, e o outro está na macrohistória. Não estou construindo uma catedral, está vendo de cima, né? E aí eu botei, se você não tem um projeto originalizador para guiar a sua vida, você sempre pensará mais no curto do que no longo prazo. E aí eu vou voltar um pouco ao assunto, no artigo eu falo um pouco sobre isso, que é uma coisa fundamental dos 2 consumos que a gente tem falado. Para você ter um projeto de originalização, você tem que saber dizer não. Tanto que eu botei aqui, como frase principal do artigo do Warren Buffett, que é a seguinte, abre aspas para ele, a diferença entre os indivíduos de sucesso e os de muito sucesso é os que de muito sucesso dizem não para quase tudo. Ou seja, a pessoa está com foco, a pessoa tem o propósito. E aí a gente conversando aqui nas minhas mentorias, principalmente com o Caio, a gente conversou muito sobre isso, a gente separa o consumo endógeno, aquele que você consome sem grandes influências externas. Né? Preciso de um carro? Não preciso de um carro. Não, todo mundo aqui no prédio tem carro. Eu não ter carro não pega bem. Então isso é um consumo exógeno, aquele que você consome com mais influências externas e não faz um alinhamento com o seu projeto originalizador. Você precisa de dinheiro, você precisa levantar fundos para poder dizer não. Então tem que ter um alinhamento do seu consumo endógeno com o seu projeto originalizador. Né? Aí eu vou terminar aqui com a frase do Benvenuti, que é: o propósito está na base de qualquer estrutura racional e emocional. O propósito está na base de qualquer estrutura racional e emocional. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos terminando aqui a nossa 7ª temporada e entrando na 8ª. E agora eu estou com uma promoção interessante para quem não quer ficar fazendo parte da escola, mas quer ter o acesso a todos os áudios internos da escola produzidos nesse semestre agora, no início do ano de 2022. Então, se você quiser, você vai entrar no Telegram e vai ter todos os áudios, tanto os externos quanto os internos. O preço, R$100. Você vai poder ficar nesse grupo até dezembro, ouvindo tudo, ouvindo os áudios externos, ouvindo os áudios internos, e pode fazer um roteiro para acompanhar a jornada bimodal, em que a gente nesse semestre falou muito sobre originalização e também aprofundando a narrativa sobre o digital. Estou te convidando, me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Depois eu estou querendo acessar os áudios da 7ª temporada. Como é que eu faço?